Fala galera da Trem, beleza? Aqui quem fala é o Bruno. Há um tempo que eu estou para fazer um vídeo sobre temática de história ferroviária e eu lembro que há alguns anos eu tinha visto algumas postagens sobre 30 de setembro também, se comemorar o dia do ferroviário, o que para mim não faz muito sentido, porque, primeiro, nem todas as ferrovias do Brasil fizeram parte da RFFSA, que essas pessoas alegam que foi a data, né, da criação da Rede Ferroviária Federal. O que também não faz sentido, porque o decreto que tem de 1957, que consta, né, oficializa a criação da Rede Ferroviária Federal, ele é de março daquele ano, e não setembro. Enfim. Mas, de qualquer forma, é interessante falar de Rede Ferroviária Federal, né? Ao mesmo tempo um pouco complicado, tem gente que morre de amores por ela, tem gente que morre de ódio também. Para mim, particularmente, eu peguei o apagar das luzes da rede ferroviária, então minha paixão por trens começou ali, né? Já fiz alguns vídeos a questão também que eu cresci, né, em Santos Dumont, do quarto depósito, onde eu ouvi os trens, então eu tenho uma vaga memória ali do depósito funcionando, das locomotivas, né, que eram vermelhas e amarelas, algumas começaram a aparecer cinza e amarelas e depois ficaram azuis e amarelas, né? Que é a cor da MRS, que opera a linha aqui na região hoje que eu moro. E falar dela é complicado porque por que se criou a Rede Ferroviária Federal? Falar dela você tem que voltar um pouco no tempo. Vou resumir bem, tá? A questão da história da ferrovia no Brasil. Você começa lá com Mauá, a iniciativa de alguns particulares, com capital majoritariamente estrangeiro, certo? E com o passar dos anos, dificuldades econômicas do Brasil, instabilidade política, instabilidade mundial também, essas empresas foram enfrentando dificuldade. E como a gente está falando dessa dificuldade ali nos anos 20, 30 e 40, a gente está falando que não é só um meio de transporte, né, um meio de comunicação. O governo federal se viu naquela situação de ter que trazer para si essa responsabilidade de manter e operar esses trens. Então, nesse período, né, muitas das vezes, que o governo federal fazia? Ela trazia para si, mas em vez dela operar diretamente, ela acabava, às vezes, delegando para algum estado, alguma região poder fazer isso. Aconteceu com a aviação férrea do Rio Grande do Sul, por exemplo, a Rede Mineira da Aviação, inclusive está aqui, ó, ruim, mas vai. E eu não lembro se a Rede Ferroviária do Nordeste na época estava nessa também. Mas enfim, ou seja, aconteceu com várias empresas. Então você tinha essa estrutura que assim era do governo federal, arrendada aos estados administrarem, mas você não tinha uma certa padronização de normas e equipamentos. E nesse período, né, de modernização do Brasil, ali nos anos 50, teve um grupo de estudo, colaboração, né, Brasil e Estados Unidos. Uma das saídas foi essa questão, né, de juntar sobre o governo federal a gestão da malha ferroviária nacional. Então foi criada em 1957 a Rede Ferroviária Federal S.A. O objetivo exatamente de aglutinar essas ferrovias. Interessante que no ano de 1957, quem era presidente do Brasil, né, assina lá também o decreto, não vou me lembrar o decreto, o número de cor, é o Juscelino Kubitschek, que é por muitos amantes aí de ferrovia, né, o vilanizado aí como o cara que priorizou o rodoviarismo, que acabou com as ferrovias do Brasil. De certo modo, como é que eu posso dizer, né? Não estou defendendo nem nada, em partes é verdade, mas o buraco que culminou em acabar com as ferrovias no Brasil começou bem antes, isso eu posso garantir para vocês. Então, seguindo esse movimento, inclusive de nacionalização, de centralizar, não foi exclusivo só do Brasil, tá? Cito aqui do lado os nossos irmãos, né? Com os ferrocarriles argentinos, foi unificado sob a gestão do Estado um pouco antes. Bolívia com a ENF, México com a Nacionais de México. Na Europa também a gente teve a mesma coisa acontecendo em anos depois, anteriores, com a Comboios de Portugal, a Renfe, SNCF na França, enfim. Era um fenômeno que aconteceu praticamente no mundo inteiro. A única exceção foram os Estados Unidos. Mas aí é assunto para outro vídeo. De trazer para o Estado essa responsabilidade. Então a Rede Ferroviária Federal ela pegou essa linha, que na época devia ter mais de 30 mil quilômetros, eu não vou lembrar os números de cabeça, e
com o objetivo de simplesmente botar ordem na casa, padronizar normas e padrões, operações, etc., para poder cortar custos, melhorar o sistema, modernizar o sistema. No início ela conseguiu fazer isso, a questão de padronizar normas e equipamentos, é notável que a gente citar, né, a São Paulo Railway, que até ali nos anos que estava sob gestão dos ingleses, terminou o contrato com os ingleses, passou para a gestão do Estado, e você tinha um engate que não era compatível com o da Central do Brasil, e os trens da Central do Brasil e da São Paulo Railway tinham uma certa comunicação em São Paulo, então você tinha que ter vagões madrinha, né, ou locomotivas com 2 engates. O pessoal do ferro que usa o material importado e nacional, tá vendo? Essa dificuldade também aconteceu na vida real. Esse é um exemplo disso. Um exemplo mesmo, no Rio de Janeiro você tinha as linhas de bitola da Leopoldina, que elas tinham freio a vácuo, engate de pino e manilha, que não podia engatar um vagão ou uma locomotiva da Vitória Minas, por exemplo, que tinha engate automático e o sistema de freio era ar comprimido. Então a rede ferroviária ela põe essa ordem na casa, investe em modernização de locomotivas e vagões, começa a dieselização, né, principalmente das linhas de bitola métrica, que começou um pouco mais atrasado, mas o déficit, né, o prejuízo continuava acontecendo. E para minimizar esse prejuízo, né, tem a questão do, em 1964, começa aí a famigerada, né, política de erradicação de ramais antieconômicos, que, ou seja, se tinha a linha, estava dando prejuízo, tentar vender, não, esquece, vamos acabar com tudo porque está dando prejuízo para a nação. Tem até um vídeo, né, Condenados pelo Progresso, que eu fiz até um comentáriozinho, tá aqui no canal, vou ver se eu coloco o card. Então, ou seja, vamos erradicar, tem casos até absurdos que eu estou procurando mais documentos, mas o único registro que eu tenho disso está no livro A Formação das Estradas de Ferro no Rio de Janeiro, da Memória do Trem, que cita o caso da Estrada de Ferro Maricá, que você tinha uma certa demanda por sal e alguns outros produtos ali da região, e foi pedida a reunião, né, com integrantes da rede ferroviária para poder evitar, né, que os trilhos fossem arrancados, que a ferrovia acabasse. Foi prometido tal reunião, nunca foi feito, e dizem que no relatório final consta que não havia viabilidade de transporte porque a única coisa a ser transportadas eram abacaxis. Hoje é uma linha ali, né, para a região dos lagos ali, né, tem muito forte turismo, faz muita falta mesmo. Enfim, a rede ferroviária também ela fez algumas obras grandes, né, de infraestrutura. Destaca-se aí a Ferrovia do Aço, a Ferrovia Tronco Principal Sul. E questão de passageiros, com o passar dos anos, foi decaindo. Tentou dar algum fôlego, modernizar o serviço com os trens unidade diesel, né, os Transmavag, os trem húngaro, mas não eram muito adequados às nossas linhas, ao tipo de operação, então não deu muito certo. E principalmente com o foco maior, né, na carga, essa questão de muitas linhas antigas, dando muitas voltas, trens lentos, mais e mais passageiros foram saindo dos trens e indo para os ônibus. Então, ao meu ver, a rede ferroviária falhou muito nesse aspecto, porque ela tinha um déficit, ela não tratou de diminuir o déficit onde que deveria, né, racionalizando o pessoal, investindo em tecnologia. Ela simplesmente foi suprimindo aqueles serviços que ela viam que dava muito dinheiro, muito pouco dinheiro, no caso, priorizando aqueles que davam. Então, ali você pega nos anos 60, 70, ela elimina também muito questão de carga geral, principalmente aqui na minha região, foca muito na questão do minério. Investe em projetos megalomaníacos, como eu disse, né, a própria Ferrovia do Aço, que era para ser a Ferrovia dos 1000 dias, não ficou 1/3 dela completada, né? Um projeto enorme que era para poder ligar Belo Horizonte, São Paulo com a perna para o Rio, ia ser eletrificada e tudo mais. Se entregou 1/3, foi muita coisa, e mesmo assim ela só foi assim concluída, né, por interesse, né, de alguns dos maiores clientes, que no caso aqui eram mineradoras, e que depois vieram constituir a sociedade da MRS.
esse tipo de coisa foi culminando para que em 92 a Rede Ferroviária Federal fizesse parte, fosse colocada, né, no Plano Nacional de Desestatizações, e até que em 1996 ela fosse finalmente privatizada. Então é isso que eu tenho aqui para falar nesse breve bate-papo desse 30 de setembro, que para mim não faz sentido ser tido como o dia do ferroviário também. Mas se tem um pessoal aí que cita nessa questão da história da rede ferroviária, cabe aqui minha contribuição, esse breve resumo. E se você ficou até aqui, meu muito obrigado. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever nesse trem. Um forte abraço e até a próxima.